da vingança e o descanso em Cristo após o perdão. A hora da vingança e o descanso em Cristo. Agora nós entendemos o porquê. Muitas vezes o perdão não é de mim para você, não é do ofendido para aquele que ofendeu. Às vezes aquele que ofendeu precisa ter segurança, encontrar paz no perdão. A atitude do cristão é perdoar como Cristo. Cristo perdoou a todos os pecadores, mas alguns não merecem um novo relacionamento. Eles se mantêm à margem, se mantêm à parte. Eles podem até aceitar ou não o perdão, mas vivem como quem não foi perdoado. Vivem carregando o fardo, a cruz, a mágoa e a raiva, querendo ainda mais vingança, querendo ainda mais ofensas. Não mudam seu comportamento. Ambos os lados padecem da doença do pecado, da falta de amor ao próximo, que vem da falta de amor a Deus. Ama teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Há imunidade para essa doença do pecado, para a raiva, para a mágoa, para a ira, para a paz, para o descanso em Cristo. Sim, o descanso em Cristo que todos nós merecemos, porque Ele pagou o preço na cruz. Nós estamos durante essa semana estudando a história de José, aquele menino que foi vendido pelos seus irmãos como escravo quando ele tinha apenas 17 anos de idade. Viveu quase outro tanto no Egito, entre Faraó, se deleitava em apenas observar aquele que ele tinha colocado para administrar com a sabedoria de Deus. Então José agora, de um menino vendido como escravo, era o grande e poderoso administrador. E ele tinha perdoado aos seus irmãos, tanto que quando seus irmãos reconheceram, perceberam, conversaram com José, e José lhes revelou que era ele o irmão, eles tiveram que trabalhar essa ideia agora com o papai Jacó. Jacó já era velhinho, estava já há 17 anos antes de sua morte, estava sob suas cãs no Egito, trazido por José, e agora eles tinham que se explicar. As consequências do pecado vão até o raiar da nossa vida, mas o conforto do perdão, quando que nós vamos encontrar? Ali estava José com o pleno perdão, dando do bom e do melhor, da melhor terra, da melhor comida para seus irmãos que o haviam vendido, que o haviam maltratado, invejado durante toda a vida. E também alimentava agora o seu pai, os rebanhos deles, as famílias deles, com a prosperidade que Deus revelou a ele a forma de fazer no Egito. Ali estava a maravilha, a bênção de Deus para um justo que se espraia, se estende a todos os pecadores. Você é uma bênção de Deus neste mundo para multiplicar o pão, multiplicar o perdão e o amor do Pai. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo teu sacrifício na cruz, pelo teu amor em reconciliarmos contigo, em estarmos de novo na convivência contigo. Somos teus filhos, renovados pela graça, pela fé que temos. Por favor, Senhor, muda o nosso interior. Faz com que nós perdoemos e assim sejamos também perdoados dentro do teu amor, do amor que vem de ti. Abençoa todos que estão participando. Dá-lhes o descanso em Cristo para que eles possam recuperar as forças dos males sofridos e dos males que causaram. Encontrem paz em seus corações, todos, com uma bênção especial para cada um, em nome de Jesus. Amém. Bem, meu amigo, você está ouvindo a história de José no programa Vem e Entende, um programa que vai ao ar diariamente e você pode curtir, compartilhar, seguir a programação, dar um like para que ela possa alcançar mais pessoas. Faz com que você seja avisado dos vídeos diários, dos 5 minutos Vem e Entende, um programa rapidinho que resume isso daqui. E também do Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, aquele programa que vai estender essa programação. E às vezes, como hoje, reunimos os dois programas do Vem e Entende, a Hora da Vingança ou o Descanso em Cristo.
Sim, agora optamos pelo descanso após o perdão. Perdoamos e estamos descansando. Mas e aquele que foi perdoado, quando que ele encontra descanso? Bem, aqui está o relato. Gênesis. Jacó viveu 17 anos no Egito. Portanto, se considerarmos que José foi vendido com 17 anos de idade, que viveu no Egito por quase outros 17, passando por prisões, por altos e baixos na casa de Potifar e assim por diante, agora outros 17 anos estavam eles dentro da prosperidade que José trouxe ao Egito pela sabedoria, pela graça e pela revelação de Deus. Então, aquele moço veio de Canaã para salvar o Egito, para levar salvação e alimento a um mundo faminto que Satanás tinha destruído com uma grande devastação. Seca, fome, terra sem poder plantar, 7 anos de penúria. Mas os estoques do Egito estavam abarrotados porque Deus tinha iluminado de uma forma miraculosa a forma como isso deveria acontecer. Eu acredito que muitas das pirâmides conhecidas para serem abarrotadas de mantimentos. É uma crença minha. Mas o fato é que a palavra de Deus diz que o povo tinha alimento. Foi preciso que eles dissessem o seguinte, verso 25 do capítulo 47. Eles disseram, meu Senhor, se referindo a José, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste e seremos escravos do faraó. Um bom servo, José, leva louvor ao seu senhor, o faraó. E ele traz prosperidade a todos, aos superiores e também aos servos, aos conservos. A sua família prospera. Depois nós vemos o que aconteceu em Gênesis capítulo 50, do verso 15 até o verso 21. Convido para que leiamos juntos. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram... E se tiver rancor, se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo, antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte, peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos teus servos, os servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Ei, José representa Jesus. Jesus, quando viu o fruto do pecado, Lázaro morto, o sofrimento do ser humano, ele chorou. Jesus chorou. Não porque viu a morte, porque ele sabia que isso era para a honra e glória de Deus, mas ele viu a tristeza que vai no nosso coração. E agora ele vê a tristeza que ainda rondava o coração dos seus irmãos. Eu já perdoei, disse ele nos versos anteriores, antes que eles viessem e se revelassem, antes que José revelasse a eles que ele era o irmão que havia sido escravizado, vendido, ele já havia perdoado. Mas o perdão não havia alcançado o coração deles. Portanto, foi preciso renovar o perdão. Muitas vezes, o mal foi grande e a aceitação do perdão também precisava ser grande, reforçada. E aí, Deus fortalece em nós esse sentimento de perdão, a certeza da salvação. Cada vez que nos desesperamos com o fruto do pecado que produzimos, com o mal que fazemos ao nosso próximo, chegamos aos pés do nosso Salvador e Ele nos mostra as mãos cravadas, os pés cravados, a sua testa cheia de marcas de espinhos. E ali ele diz, foi na cruz que eu varri, lavei com meu sangue os teus pecados. Aceita o perdão. Você precisa aceitar o perdão do seu amigo, do seu irmão, do seu inimigo. Você precisa perdoar a ele também. Nós precisamos ser cristãos, semelhantes a Cristo. É isso que é ser cristão. É seguir os passos de Jesus. Ele veio para reunir, para unir novamente o mundo a Deus. E isso se fez com a graça e com o perdão. E agora José diz, depois seus irmãos prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje
fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês, os seus filhos. E assim tranquilizou e lhes falou amavelmente. É a nossa palavra, falar com amabilidade ao mundo de pecado, do amor de Deus, de Jesus, o reconciliador, daquele que é capaz de perdoar pecados e de purificar o nosso íntimo, de trazer conforto ao nosso coração. Quando magoamos, quando somos magoados, levamos paz, descanso em Cristo, inclusive para o nosso ofensor. É bênção sobre bênção, multiplicando uma vida de paz com o descanso em Cristo. Você acabou de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia e também os 5 minutos Vem Entende no programa Vem Entende, Hora da Vingança. Descansa em Cristo. Que Deus te abençoe e faça multiplicar as bênçãos que estão em suas mãos para saciar a fome do mundo que está vivendo a agonia do mal, a agonia do pecado e sem a certeza da salvação. Leve a eles o conforto, o descanso em Cristo. Que Deus te abençoe.